artesãos criativos, tudo bem? Aqui é a Ká, do Ateliê Ká Freitas, e hoje eu vim trazer para vocês aí um vídeo em que a gente retrata aí a respeito das facas industriais. Para isso eu trouxe também o meu marido, Miguel. Olá, que ele entende bastante assim dessa logística e como a gente começou aqui no ateliê com todo esse processo. Uma pergunta que eu já quero deixar e colocar como uma das grandes dúvidas em relação à faca de corte. Faca de corte é custo ou investimento? para mim é custo. Bom, se para você aí que tá do outro lado respondeu que é investimento, eu já vou te dizer que aqui pra gente do ateliê é realmente custo. E eu quero te explicar o porquê disso. A gente que trabalha no ramo de cartonagem, principalmente no ramo de festas infantis, sabe que a maioria das mamães deixam para organizar a festinha do seu filho, a grande maioria de última hora. Tem aqueles pedidos que são bem antecedentes, né, que você tem aquele prazo, mas tem algumas mamães que vão te procurar aí com 1 ou 2 semanas do evento. Sem contar que também você tem a sua demanda recorrente, né? Além da demanda que você tem, às vezes você pega essa urgência de um cliente especial, seja lá o que for, você tem a sua demanda recorrente já que você tem que rodar na entrega. Então, por isso, às vezes fica complicado, né? Essa questão do custo, que a Cá vai continuar explicando para vocês. Então, eu atendo bastante decoradoras e a gente sabe que a maioria das decoradoras e das mamães tem aquele pedido de última hora. O que acontecia quando eu comecei na cartonagem? A gente terceirizava todo esse processo da faca industrial. Então, eu desenvolvia o projeto e o layout através do CorelDRAW, enviava para a empresa que fabricava, né, essa faca de corte, e eles gastavam em média de 2 a 3 dias para conseguir me entregar esse material pronto. Aí entra a minha parte, né? E aí ela me pedia para poder coletar esse material, eu coletava a faca, ela mandava cortar o roller, eu coletava o roller, com esses dois materiais eu levava para o faqueiro fazer o corte, né? Só que... Não, calma, você esqueceu de uma parte, amor. Antes da gente enviar para o faqueiro, você trazia para mim a faca e o roller, né, já prontos. Eu realizava o empassamento, né, que o empassamento nada sim, mais verdade. é que a colocação do Color Plus em todo o roller, para que no outro dia ele pudesse levar para mim, para o faqueiro realizar o Eu corte. esqueci dessa parte porque já tem bastante tempo que nós não, graças a Deus, não dependemos mais desse tipo de terceirização. Aí então, ele levava para esse faqueiro, né, que era o rapaz que realizava o corte e vinco pra gente, e esse rapaz pedia pra gente um prazo de 1 a 2 dias. Isso quando ele estava bem, tinha pouca demanda, estava tranquilo, né? Sem contar a distância, era muito longe. Era assim, coisa de 20 km de distância. É complicado, né? O que eu quero ressaltar para vocês aqui é que o ateliê ele fica localizado na região metropolitana de BH. Então, para quem já conhece BH ou já esteve aqui, sabe que é uma cidade que a gente ainda consegue ter fácil acesso a muitas ferramentas do ramo da cartonagem, do artesanato. Então, com esse material todo pronto, né, a gente levava para esse faqueiro que ficava uma distância de mais ou menos 20 quilômetros referente ao ateliê, a localização do ateliê hoje. Esse rapaz, quando não tinha muita demanda, né, porque assim, para quem está começando e já tentou pesquisar, sabe que as gráficas de grande porte ou as gráficas que realizam o corte em vinco, geralmente não gostam muito de atender quando o seu pedido é aquele pedido pequeno, por exemplo, 20, 30, 40 caixas. Porque geralmente o cara tem uma gráfica, ele não é interessante para ele fazer esse tipo de corte. Ele já tem o volume dele de trabalho. Ele vai aplicar ali a sua demanda, às vezes embola. A gente até tinha gráficas próximas que faziam esse processo, porém eles eram assim, extremamente,
vamos dizer, avacalhados, eles pegavam o nosso trabalho e às vezes entregavam faltando, demoravam demais, esqueciam, porque essa demanda, a pessoa, a empresa não tem aquela vontade de fazer porque não é lucrativo, simplesmente não é lucrativo para eles, certo? Eles cobravam assim, para quem não sabe, o corte, né? Eles cortam através do milheiro. Então, para a produção de gráfica, né, que de grande porte, vamos dizer assim, manda cortar 1.000, 2.000, 3.000 facas ou cortes, né, de materiais específicos com o mesmo roller. E a gente que está começando nesse ramo chega ali e vai pagar R$ 50 no milheiro, independente se você for mandar fazer 10 caixas, 20 caixas ou 30 caixas, é sempre esse valor. Aí você pode pensar assim, cá, mas R$ 50 o milheiro é super barato. Bom, essa parte eu vou deixar com meu marido, que é a parte da logística mesmo e do financeiro, né? Para poder te explicar melhor que não é esse pensamento que você tem que ter. Então eu vou gastar só R$ 50. Não é isso. Primeiramente, a faca, ela é um produto que você já trabalha com ele? Ou é um produto novo? Se for um produto novo, nossa, aí fica mais complicado ainda. Mas se for algo que você trabalha, tá, tudo bem. Mas vamos lá. Você vai fazer, por exemplo, aí, você vai mandar lá para o faqueiro, vamos supor que você tem encomenda de 50, para você mandar o mínimo para ele fazer. Você vai mandar para ele cortar 100, sobrou 50, né? E aí é algo que você está fazendo novo, é uma caixa nova. Nós temos uma caixa lá no ateliê do Mickey, eu já não aguento mais olhar para esse Mickey. A Cá vai mostrar para vocês aí, esse Mickey deve estar lá tem 2 anos parado. Por quê? Foi excesso de demanda. Nós enviamos para o corte, cortou a mais, porque tem que ter um corte mínimo, né? E aí fica lá, estoque. Estoque gera o quê? É um dinheiro que está parado, depois dele vincado, o roller não serve para outra demanda, só serve para aquela, que ele já está moldado, né? Além do que você está ainda fazendo, colocando um monte de coisa no seu ateliê, né? E você fica com o seu ateliê bagunçado ou com excesso de coisas que você não utiliza, né? Vamos dizer assim, né? Eu tinha um pedido que era bem específico dessa maleta do Mickey. Eu tinha que fazer 2 facas. Primeiro a faca que era o desenho da cabeça do Mickey, eu vou deixar aí para vocês também um detalhe. E depois eu tinha que fazer a faca da caixa. E a mamãe queria aquela caixa, né? Não poderia ser outra. E como era um produto novo, eu logo pensei, não, vou fazer a faca, né? Era um pedido de 50 caixas. Então, assim, as 2 facas eu paguei em média 100 a 150 reais cada uma. Então, aí vamos dizer que eu tive um custo de 200 reais para produção dessas facas. Tá, mas aí sem contar o transporte. No caso, como eu trabalhava em serviço externo, eu podia ainda passar, coletar, né, essa produção. Mas para você, talvez não tenha ninguém para te ajudar nesse quesito, você tem que envolver também o custo do transporte, né? Ou se você for buscar, você vai ter que envolver o custo do combustível, né? De repente você sai, faz um lanche, tudo tem que ser computado. E aí a faca que é, por exemplo, 130 reais, ela vai chegar a um custo de 200 reais. E aí tem o custo, né? Na época eu trabalhava como consultor de negócio, trabalhava externo, então eu tinha condições de passar e coletar essa produção. Era assim, um pouco mais tranquilo. Mas para você que não tem isso, você tem que colocar o custo do frete, ou se você vai coletar, você tem que colocar o custo do combustível, até mesmo, dependendo do tempo que você for gastar para coletar isso, tem que aplicar de repente o custo de um lanche, né? Tudo tem que ser computado. Então, depois que eu mandei fazer essa faca, eu fiz o cálculo de quanto eu gastaria em relação ao roller, né? Quantas caixas caberiam nesse roller. Então, mais aí eu acrescentei o valor, né, do roller, que eu pago aqui na folha em média de 8 a 9 reais. A folha é uma folha de tamanho gráfico, que tem 80 por 1. Então, se eu não me engano, cabia em média umas 4 orelhinhas do Mickey. E
6 ou 8 caixas, só que eu utilizava 2 caixas para a produção dessa maleta. Aí o que eu pensei? Não, bom, já que eu vou pagar R$ 50 cada, né? Porque assim, você tem que considerar, é R$ 50 um milheiro, mas é um milheiro específico de uma faca. Como nessa maletinha eu precisava de 2 facas, eu paguei R$ 100 o corte e vinco. Aí eu pensei, não, vou comprar mais roller, vou produzir, porque aí eu vou guardar e não vai ser um custo tão alto em relação a isso. Então, todo esse valor eu diluí naquele material. Mas aí que vem o grande problema. E que, assim, eu acredito que o meu marido fica até bravo com isso, por causa dessa orelhinha tá lá até hoje. Foi uma faca e um pedido que tinha um custo alto. Não é todo cliente que ele vai pagar um valor específico de um produto. No caso, essa maleta ela foi exclusiva. Então, assim, o estoque é aquela ilusão que eu tive. Não, vou pagar R$ 50, vou ter um estoque para depois, na próxima produção, eu vou lucrar com isso. E tá lá até hoje, eu não tive mais vendas em relação a essa maleta. Nós vamos deixar para vocês aí também até uma planilha para vocês terem uma ideia dos custos. E aí vocês vão ver o que realmente não compensa. Se a gente for colocar agora, por essa técnica que a Cá desenvolveu, que é por estilete, por exemplo, se essas 50 caixas, vamos supor que 10 caixas sejam feitas em 1 hora. Em 5 horas você faz 50 caixas, né? Se for levar 60 minutos, 10 de descanso, enfim. Se a gente pode colocar que elas sejam feitas em 6 horas essas caixas. Mesmo assim, você vai em 6 horas ter o seu molde pronto, já para poder fazer o empastamento e finalizar o processo produtivo. E aí, se você achar que é muito trabalhoso cortar no estilete, você demanda para alguém, talvez uma pessoa da sua casa, alguém de fora que você consiga contratar. Olha, para esse tipo de demanda, a gente já pagou aqui R$ 30 e foi bem melhor para a gente, muito melhor. Nós tivemos a produção em 6 horas. Isso eu estou estipulando aqui, mas eu tenho certeza que dá menos, tá? Mas vamos supor que você pague uma diária uma pessoa, você pague R$ 50 essa pessoa, para ela poder fazer isso para você em um dia. Vai compensar, porque você tá com o seu produto ali, né? Em um dia. O que eu quero colocar para você? Com essa técnica, né, que é o corte e vinco através do estilete, você vai ganhar em relação à produção também, pelo seguinte: o tempo que eu levava, vamos dizer que para que eu tivesse todo esse material pronto no ateliê para começar a montagem da caixa, eu levava em média 4 a 5 dias para fazer todo aquele processo que eu tentei explicar aqui bem resumidamente. Então, em 4 dias eu tinha aquele material ali pronto para minha produção. E isso em um pedido que eu tinha que entregar em 2 semanas. Só aí você já tá assim, bem atrasado. Com o estilete, né, igual meu marido explicou, você pode pedir alguém para cortar, mas eu sei também que para quem tá começando é complicado. Então você pode fazer esse processo. O que eu vou te indicar sempre? Escale a produção. Se você vai realizar a marcação do roller com a caneta, faça todo o processo em todas as caixas primeiro, depois venha com o estilete, faça o vinco e depois o corte. Você vai ganhar em demanda e tempo, né, que pode reduzir aí o seu prazo para que todo o material fique pronto. Pessoal, e a gente não está dizendo que a faca é ruim. Não, a faca é ótimo, né? Quando você já tem aí uma demanda de uma caixa que você sabe que ela sai, né? Ela tem saída, vou dar exemplo da caixa bola, ela sempre sai, né? Então aí você vai comprar uma faca, você vai ter no seu ateliê, uma demanda boa, você pode comprar, você pode mandar cortar para futuro, né? Então assim, você vai gerar, pode fazer um pouco de estoque que é tranquilo, você sabe que vai ter saída, ok, mas produtos que não tem saída é complicado você mandar fazer uma faca de primeira, tá? Se você não souber que tem aceitação no mercado, é arriscado. Você está fazendo um custo e vai ficar moroso para você todo esse processo, que às vezes não vale a pena, né? Por isso que a gente acaba de desenvolver essa técnica e
foi ótimo para nós, isso é a vida real, tá? Isso nós começamos, igual você aí, que tá vendo esse vídeo, que tá querendo começar, nós passamos por esse processo. A gente está te entregando algo que foi um problema pra gente, né? E a gente recebe também muitas mensagens, né, amor, de alunas que mandam pra gente, que são assim, do interior, que são do Nordeste e que não tem fácil acesso igual a gente teve aqui, entre aspas, porque era um pouco longe, mas a gente ainda conseguiu um fornecedor que trabalhava com essa terceirização. Mas tem aquela pessoa como você aí que está querendo começar, mas não consegue encontrar na sua cidade um faqueiro, alguém que realize esse corte. Ou existe, mas a pessoa não quer nem fazer, né? Porque não é viável. Então, o que acontece bastante, né? Porque a maioria das gráficas não gostam desse tipo de trabalho. Eu vi uma outra situação também sobre corte a laser e a faca, qual que é melhor? Olha, esse tipo de situação, para quem está começando, eu acho que não cabe nem a discussão. O corte a laser é uma máquina cara. A pessoa, para poder fazer esse corte para você, difícil, você vai ter em grandes cidades, acho que pequenas, raro, tá? Mas se você tiver, é muito simples, você vai avaliar o custo da faca e o custo do laser, vai fazer uma conta simples ali e ver qual que é mais viável. Agora, para nós, aqui do ateliê, sempre mais viável a faca, porque também a faca, isso nessa situação, claro, quando você já tem uma alta demanda. A faca, você vai tê-la para sua produção. Então, o seu ateliê cresceu, você vai comprar uma corte-vinco, né? Então, aí acabou esse problema. Problema sanado. Assim como nós temos, a Carol também deve deixar a foto aí da nossa corte-vinco, ou um videozinho aí eu cortando para vocês. Isso, o que eu quero deixar aqui para vocês é que o que eu quero frisar. Para você que está começando aí no ramo da cartonagem, comece, tenha aí o seu portfólio, né? Exatamente. Inicie com o estilete, que é uma opção que a gente demonstra que sim, dá certo, dá super certo e você vai conseguir trabalhar com produção. Entrou no mercado, divulgou o seu produto, aí sim, você começou a pegar pedido, é a parte do investimento do seu ateliê, Exatamente. que foi o que aconteceu comigo. A gente iniciou no ramo da cartonagem, iniciou de uma forma trabalhosa, né? Que foi todo esse processo que eu levei em conta. E aí, depois de um tempo, eu percebi que com o estilete eu conseguiria trazer esse mesmo resultado, que era o resultado da faca, mas de uma forma que eu não ia ter todo esse trabalho. Feito isso, a minha demanda cresceu muito. Hoje a gente atende aí não só o Brasil como o exterior. E eu adquiri a máquina de corte e vinco. Então, assim, para tirar e desmistificar da sua cabeça, eu não trabalho só com o estilete. Hoje eu tenho a faca, né? As facas que são de caixas que mais saem. Mesmo assim, são das caixas que mais saem. Até hoje nós temos produtos aqui que ainda é viável fazer no estilete. Produtos novos, geralmente que cliente me pede, que é exclusivo, eu sempre desenvolvo aquele primeiro pedido com o estilete. Porque dessa forma eu reduzo o meu custo. Eu não vou mandar produzir uma faca que eu sei que vai ficar parada, porque eu tenho bastante. Depois, se vocês quiserem, eu até mostro algumas facas que mais saem, né? Mas eu acredito que isso é muito teste. Então, comece com o material que você tem aí no seu ateliê. Comece a ver os pedidos. O mais importante é começar, né? Isso. O mais importante é começar, gente. E a Carla está ensinando para vocês uma forma de começar com o que você tem. Então, comece com o que você tem aí no seu ateliê. Comece a ter pedidos para depois você realmente pensar: olha, essa faca aqui tá saindo muito. Então, eu acho interessante. Essa faca não, né? E essa caixa tá saindo muito. Então, eu acho interessante já fazer o investimento da faca, que aí você ganha produção. Outra parte muito importante, igual a gente estava falando anteriormente, eu tenho a máquina de corte e vinco aqui no ateliê, é uma máquina elétrica, assim, excelente. Eu ganho muito em produção com ela, principalmente porque hoje eu não dependo de terceirização, que é um ponto que a gente quer deixar bem claro aqui, que não funciona tão bem. No início,
é necessário, tá? Às vezes em muitas coisas vocês vão precisar de terceirização, né? Mas com o passar do tempo, vocês vão crescendo, vocês vão vendo que cada vez mais vocês vão querer depender menos de terceirizar. Quanto mais pedido vocês pegarem, mais vocês vão ter dor de cabeça com terceirização e mais vocês vão querer sair fora. E isso vai abrindo o leque para vocês de investimentos, né? O que vocês vão comprar, qual que é a máquina que vocês vão adquirir, enfim. O negócio é começar. Começou, você vai subindo degrau por degrau. Eu fiz alguns investimentos errados, né, amor, quando eu comecei, isso é normal. porque, assim, eu não tinha a experiência que hoje eu tenho no ateliê. A gente, quando começou, comprou uma máquina de corte e vinco manual, que foi, assim, um trabalho tremendo, não deu certo. Aí tinha desistido, falei, não, vou só trabalhar com terceirização, por mais que tinha toda essa demanda. Mexi com isso, vi que não dava certo, porque atrasava a maioria dos meus pedidos, porque eu dependia de terceiros e do prazo deles, né? Depois disso, a gente resolveu, não, eu preciso de uma máquina de corte e vinco, mas eu preciso de uma máquina de corte e vinco elétrica. Para você que já está no ramo, sabe que não é uma máquina barata, né? Então, assim, eu já tinha uma demanda e aquilo ali, esse investimento se fez necessário. Depois de um período, eu percebi também que aquele corte que eu mandava fazer para depois cortar na faca, né? Porque você tem que moldar o roller no tamanho da faca para depois cortar. Eu também vi que não era viável mandar fazer esse tipo de corte. Aí a gente adquiriu a guilhotina. Então hoje todo o processo de montagem e corte já é feito aqui no ateliê. Então a única terceirização e a única dependência que eu tenho é de ir na fábrica, comprar os rollers e comprar o Color Plus que eu vou precisar para aquele pedido. Olha, o legal do curso também é que toda essa parte de tomar porrada, de bater cabeça, né? Ah, deu errado, viu isso. Isso, vocês já vão ter o caminho certo, né? O caminho que nós trilhamos, todas as dificuldades que nós tivemos, a gente já está entregando para vocês a solução. Que é algo assim que eu posso te dizer que é 90% do sucesso do seu ateliê. Que você não vai precisar investir em maquinário que pode dar errado, em ferramentas que você não vai usar, em faca de corte que você vai deixar parada aí, não vai ter demanda. Então é isso que eu quero que fique fixado aí na sua cabeça. Comece com os materiais que você tem aí no seu ateliê, porque sim, é possível. Você vai conseguir produzir uma demanda linda de caixas com acabamentos perfeitos, porque nada mais do que a prática que vai te levar à perfeição. E aí, conforme for o crescimento, vai sendo investimento, é um passo de cada vez, né? Importante começar com o que você tem, né? E isso a Kai explica muito bem aí para vocês começarem. Então é isso, meninas. Espero muito que tenham gostado do vídeo com a participação super especial Obrigado, do meu pessoal. marido. À disposição. Um super beijo e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau.